Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje daremos continuidade àquela leitura, do nosso artigo do Juiz de Garantias, que vocês viram aí, o último vídeo que eu postei, acerca desse tema do Juiz das Garantias, um artigo elaborado por mim. E aí eu vou dar início aqui agora à leitura do segundo capítulo do artigo, que trata do Código de Processo Penal e da Constituição. Lembrando o título do nosso artigo, que é Juiz das Garantias e o Estado Democrático de Direito, uma análise do Instituto à luz dos direitos e das garantias fundamentais. Então, eu digo no capítulo 2º, ao tratar de Código de Processo Penal e de Constituição, o seguinte: inspirado no modelo do regime fascista italiano, o Brasil copiou a formulação pensada desde a década de 1930 pelo ministro Rocco na Itália. Rocco é o nome do ministro aqui a qual eu me refiro, tá, pessoal? Nesse período, o Brasil estava vivenciando um momento conhecido como Estado Novo, sob o domínio do governo Vargas. Assim se deu a elaboração do Código de Processo Penal Brasileiro de 1941. Como típico de governos autoritários, esse foi o contexto da aprovação da Lei 3.689 de 1941. E aí, no parágrafo seguinte, eu digo: a estrutura do processo penal variou ao longo dos séculos, conforme predomina a ideologia punitiva ou libertária. É o que afirma o professor Aury Lopes Júnior em sua obra. Com isso, podemos concluir que o Código de 1941, como já afirmado, tem na sua base a ideologia autoritária e do punitivismo. A Constituição de 1988, por sua vez, rompe com essa base e instaura um novo modelo de Estado, este baseado na ideologia libertária, constituído de princípios garantidores que são voltados à preservação da vida humana, de liberdade humana e de tantos outros valores. E aí eu trago uma citação de Aury Lopes Júnior, que diz: Goldsmith afirma que a estrutura do processo penal de um país funciona como um termômetro dos elementos democráticos ou autoritários de sua Constituição. Podemos entender que a legislação de 1941 serviu muito bem àquele sistema processual, mas, ao contrário disto, ao nosso ordenamento jurídico vigente não tem mais serventia. A Constituição de 1988, em seu texto, apresenta como normas primordiais inúmeros princípios que protegem o ser humano. Doutrina constitucional vai afirmar sobre a Constituição que a Constituição de 1988, eu cito aqui Dirley da Cunha Júnior, que diz isso, em página 466, a Constituição de 1988 surge como esperança para o povo brasileiro, suscitando no país um sentimento constitucional jamais visto antes. Sob a sua égide e motivação, acontecimentos históricos foram registrados. O brasileiro passou a participar mais ativamente do processo político nacional, a ponto de comover o Congresso Nacional a deflagrar o impeachment de um presidente da República, tirando-lhe do cargo. Partidos de esquerda assumem o poder político nacional, cidadãos desprovidos de moradia se organizam em movimentos sociais de envergadura que ganham força e repercussão nacional. O trabalhador de campo ganha mais proteção, políticas sociais são melhor direcionadas, enfim, o homem passou a ser o centro em torno do qual se edificou um novo modelo de Estado social, promotor do bem-estar de toda a humanidade. Pois bem, essa é a nova lógica do Estado brasileiro, de assegurar direitos e de limitar o poder estatal ante os indivíduos. Diante desse contexto, é possível verificar que, embora tenha o Código sua essência autoritária, são constantes as modificações nele para o alcance da finalidade da Constituição vigente. E aí essa finalidade eu trago uma citação no rodapé, que é, neste caso, a finalidade se refere a um dos objetivos primordiais da Constituição,
que há a preservação de bens jurídicos de grande relevância, a exemplo da inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. O texto da Constituição apresenta inúmeros princípios que são voltados ao direito processual. Vejamos alguns exemplos. Novamente, doutrina de Dirley da Cunha Júnior. O direito constitucional mantém uma relação, abre aspas, o direito constitucional mantém uma relação muito íntima com o direito processual civil e penal, na medida em que garante o acesso à justiça, artigo 5º, inciso 35, o devido processo legal, artigo 5º, inciso 54, o contraditório e a ampla defesa, artigo 5º, inciso 55, a inadmissibilidade no processo das provas obtidas por meio ilícito, artigo 5º, incisos 56 e fecha aspas. Destaque-se também princípios processuais que são declinados à Constituição, como o princípio da inércia da jurisdição, princípio do juiz natural, da imparcialidade, etc. Em obra, Aury Lopes trata do significado da garantia da jurisdição como sendo mais do que ter um juiz, mas a existência de um juiz imparcial, natural e que seja comprometido com a eficácia da Constituição. Ele ainda considera que, ele se referindo a Aury Lopes, o juiz assume uma nova posição no Estado democrático de direito e a legitimidade de sua atuação não é política, mas constitucional, consubstanciada na função de proteção dos direitos fundamentais de todos e de cada um, ainda que para isso tenha que adotar uma posição contrária à opinião da maioria. Deve tutelar o indivíduo e reparar as injustiças cometidas e absolver quando não existem provas plenas e legais. Entre parênteses, abandono completo do mito da verdade real. Portanto, estes princípios que serão também abordados na sequência são importantes de serem entendidos, para daí tratar do tema central desta pesquisa, que é o Instituto do Juiz das Garantias. Com isso, eu finalizo a leitura do capítulo 2º, que trata da relação do Código de Processo Penal e da Constituição, abordando aí fazendo uma abordagem aí histórica destes dois instrumentos legais importantíssimos para nós brasileiros. No próximo vídeo eu tratarei de outro capítulo. Abraço.